Olá, tudo bem? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar como contar a quantidade de números positivos e negativos dentro de uma planilha no Excel. Então vou utilizar como exemplo aqui essa planilhinha bem simples, com uma coluna de data e uma coluna de movimentação. Perceba que na minha coluna de movimentação eu tenho movimentações positivas e movimentações negativas. Principalmente se você estiver vendo o vídeo em alta definição ou tela cheia, né, você vai conseguir perceber que existe um sinalzinho negativo aqui em alguns desses valores. Então o meu intento aqui, nesse momento, é contar a quantidade de vezes em que apareceram movimentações positivas, né, e contar a quantidade de vezes em que apareceram movimentações negativas. Lembrando que esse recurso serve para números formatados como dinheiro, mas também serve para números inteiros, números decimais, tá? A única diferença, a única ressalva que eu vou precisar fazer para você é quanto às porcentagens. Inclusive, por isso eu fiz uma planilha aqui do lado, apenas para mexer com porcentagens, porque muita gente confunde os valores escondidos, né, os valores por trás de um número em porcentagem. Então a gente vai ver isso aqui mais para frente, depois que eu te explicar a maneira mais usual, né, utilizada para a maioria dos números. Existem várias maneiras de chegar ao mesmo resultado, tá? Mas o meu propósito no vídeo é explicar de uma maneira um pouco mais simples, bem mais entendível e que também seja um pouquinho mais escalonável, né? Então, uma maneira que você possa personalizar um pouquinho mais caso você precise mais para frente, que ela não fique restrita a apenas um único cálculo, né? Apenas uma única condição. A fórmula que a gente vai utilizar aqui, a função que a gente vai utilizar aqui para contar a quantidade de vezes que um dado aparece numa planilha é a conte-cs, ok? Existe a conte-c e a conte-cs. Eu já fiz um vídeo sobre as duas, tá? Conte-c e conte-cs, caso você queira ter um panorama um pouquinho mais aperfeiçoado em relação a como elas funcionam, como montar as sintaxes de uma forma bem mais detalhada. Aqui nesse vídeo eu vou te mostrar a sintaxe, claro, envolvida nela, mas apenas com o propósito de te mostrar como calcular, né, como fazer a contagem de números positivos e negativos, como a gente vai fazer essa diferenciação entre um tipo de dado e outro. Mas se você quiser dar uma olhadinha com mais detalhes nessas duas funções, é só ir na descrição do vídeo e você vai encontrar os vídeos lá referentes a ela, todos bem listadinhos ali, caso você queira dar uma conferidinha mais aperfeiçoada, né, mais aprofundada. Vamos lá, aqui eu quero te mostrar então a quantidade de entradas e a quantidade de saídas desses números, né? Então a quantidade de entradas seriam de números positivos e a quantidade de saídas de números negativos. Vamos começar com os positivos então. Eu vou utilizar aqui então, como eu disse para você, a função conte-cs. Conte.ses, tá? Conte-cs. Por que eu vou utilizar a conte-cs e não a conte-c? A conte-c ela é individual, então ela usa apenas um único critério, o que já funcionaria para a gente, porque a gente quer apenas um único critério aqui, números positivos. No entanto, caso você queira aperfeiçoar mais para frente sua fórmula, né, inserindo mais critérios, você pode utilizar a função conte-cs, mas para isso você precisaria trocar não só a função, né, não só a sintaxe da função, como também os argumentos, porque elas se invertem, tá? Os argumentos da função conte-c e conte-cs são invertidos. Então eu prefiro que mesmo que você tenha um único critério, você utilize já a conte-cs, porque se você quiser acrescentar mais critérios, você consegue acrescentar mais para frente sem fazer grandes mudanças na fórmula, tá? Então vamos lá, conte-cs, abre parênteses aqui, e agora eu vou definir o meu intervalo de critérios, ou seja, onde estão os critérios que eu quero testar, digamos assim, são os meus números, tá? Então eu vou selecionar todos os meus números aqui. Caso você queira selecionar a coluna inteira, você pode clicar na coluna inteira aqui, ó, aqui em cima, ou digitar B, dois pontos B, no nosso caso coluna B, né? B, dois pontos B, então a coluna inteira vai ser utilizada. Então mesmo que você pretenda adicionar mais dados aqui embaixo, tá? Esses dados não vão ser adicionados aqui no relatório, porque eu estou restringindo até a minha célula B19. Caso você queira aumentar, é só trocar o número aqui ou selecionar a coluna inteira clicando nela aqui em cima. Só que aí, claro, se tiver outros dados lá embaixo, outros números lá embaixo que não fazem parte da sua movimentação, esses números serão inseridos também na contagem, tá joia? Então preste bastante atenção quanto a isso. Bom, então o nosso primeiro argumento é o intervalo de critérios. Esses são os meus critérios, né? O meu intervalo, né? Onde estarão os meus critérios. Ponto e vírgula agora, e agora eu vou definir qual é então o meu critério. Então, qual o meu critério aqui? A quantidade de entradas são números positivos. Matematicamente, números positivos são aqueles maiores que zero, né? Então, qual vai ser o meu argumento? O meu critério é que o número seja maior que zero. Como eu vou ensinar isso para o Excel, né? Como falar para o Excel que o meu critério é maior que zero?
No caso da conte Cs, você vai abrir aspas duplas, tá joia? Não são duas aspas simples, tá? Você não vai digitar duas aspas simples. É uma única aspa dupla, tá joia? E aí, maior que zero, a gente vai definir isso matematicamente, né? Sinal de maior e o número zero. E a gente fecha nossas aspas duplas aqui. Então, esse é o meu critério. B2 até B19 tem que ser maior que zero. Agora vamos fechar parênteses aqui e vamos dar um Enter. Então a gente teve 9 entradas, né? Ou seja, 9 números positivos aqui. Lembrando que, vamos dar 2 cliques aqui na fórmula novamente, se você quiser contar a quantidade de zeros também, ou seja, vamos supor aqui, nesse caso eu tenho datas aqui e movimentações. Somente as datas em que houve algum tipo de movimentação. No entanto, se você quer colocar suas movimentações, sua falta de movimentações, digamos assim, né? Dias, por exemplo, em que não houve nenhuma movimentação, ou seja, zero, né? Em que não houve absolutamente nada. Se você quiser contar, né, colocar essa contagem também na quantidade de entradas, né, se você assim considerá-las, você pode colocar maior ou igual, tá? Então você vai colocar assim, maior ou igual, né? Assim como eu estou colocando na fórmula aqui. Maior ou igual a zero. E aí, claro, eu vou conseguir 9 aqui porque realmente eu só tive eu não tenho nenhum zero aqui, mas vamos supor que esse 150, não, vamos supor aqui que esse número negativo, os 230, na verdade seja zero, tá? Aí eu vou conseguir então o número 10, porque ele vai contar também as movimentações aqui zeradas, onde não há nenhum valor, nem positivo, nem negativo. Se você quiser contar apenas os zeros, tá bom? Você pode vir aqui e a sua condição é, no caso, nesse nosso caso específico, igual a zero. Né? Então, sempre entre aspas duplas, tá? Igual a zero, ou seja, os dias em que não houve nenhum tipo de movimentação, nem positiva nem negativa. No meu caso aqui, deu 1, né? Mas vamos voltar aqui, todo mundo, e deixar com os meus 230 aqui, e vamos tirar esse zero daqui, né? Vamos só colocar aqui igual a zero, né? Vamos só deixar maior que zero, porque eu só quero os números positivos. E agora aqui embaixo a gente vai calcular então a quantidade de saídas, ou seja, números negativos, né? Basicamente, tá, a sintaxe é a mesma, conte Cs, basicamente não, é exatamente a mesma, tá, conte Cs, e aí o nosso intervalo de critérios, né, eu vou selecionar esse intervalo aqui, mas se o seu intervalo for maior, você pode selecionar um intervalo maior, inclusive utilizando outras colunas, e caso você queira colocar uma coluna inteira nesse intervalo, você clica aqui em cima no título da coluna ou digita, no nosso caso aqui, B, dois pontos B, ou C, dois pontos C, se for a coluna C, e assim por diante, para você selecionar a coluna inteira ou a linha inteira, né, caso você queira utilizar a linha. Por exemplo, linha 1, 2 pontos 1. Né, então você utilizaria a soma de todas as células contidas na linha 1. Né, no caso aqui, a análise de todas as células contidas na linha 1. Ponto e vírgula, então agora a gente vai definir nossos critérios novamente entre aspas duplas, tá? Então vamos colocar aspas duplas aqui. E a quantidade de saídas, na verdade, o nosso critério aqui é que seja menor que zero, né? Então todos os números negativos, matematicamente, eles são menores que zero. Então a gente vai colocar o sinalzinho de menor e o número zero. Lembrando novamente, claro, que se você quiser colocar menor ou igual, você coloca menor ou igual. E aí, no caso, o zero entraria na conta também. Ou seja, os dias em que não houve movimentação, a movimentação foi zerada, né? Caso você tenha esse tipo de dado na sua planilha. E vamos fechar aqui, no caso, nossas aspas e fechar parênteses aqui, vamos dar um Enter. Então eu tive 9 saídas também, tá? Então eu tive 9 números que foram menores que zero. Vamos aumentar um aqui só pra gente ter alguma coisa diferente aqui, menos 36, tá? Então agora a gente teve aqui 8 movimentações positivas, né? E 10 movimentações negativas. E agora então vamos às porcentagens, tá? As porcentagens, no caso a sintaxe vai ser sempre a mesma aqui, conte Cs, né? Abre parêntese, o meu intervalo então é um intervalo de variação de porcentagem, ponto e vírgula, e agora o meu critério. Então, quantidade de variações positivas, ou seja, quantas vezes, né, a minha variação daquele dia em porcentagem foi positiva. Então, aspas duplas, maior do que zero, aspas duplas, e fecha, bem simplesinho aqui. Então, eu tive 10 variações positivas. E agora eu vou colocar a quantidade de variações negativas, tá? Só preste atenção depois, aguarda um pouquinho aí que eu vou te mostrar um pequeno detalhe aí que você vai ter que notar depois em relação à quantidade de casas decimais das suas variações percentuais. Depois a gente vai mexer com isso, tá? Preste atenção aqui que agora eu vou colocar conte Cs novamente, abre parênteses aqui, esse é o meu intervalo de critérios, novamente o mesmo intervalo de critérios, ponto e vírgula, e agora a quantidade de variações negativas, né? Abre aspas aqui, menor do que zero, ou seja, o meu critério é que esses números contidos na minha seleção sejam menores do que zero. Fecha parênteses aqui, então a conte Cs vai contar para mim. Então eu tive 10 variações aqui, né? 10 dias em que a variação percentual foi menor do que zero.
8 dias, na verdade, né? 10 com maiores do que 0, 10 positivas e 8 negativas. Só que veja bem, note aqui que eu estou trabalhando com 2 casas decimais, né? 2 casas depois da vírgula, nas minhas porcentagens. Então preste bastante atenção aqui nesses números, principalmente nesse aqui, ó, nesse menos 0,04. Se eu selecionar aqui todas as minhas porcentagens e diminuir as casas decimais delas para uma única casa decimal, tá joia? Para uma única casa decimal, eu vou ver que esse meu 0,04 ele se transformou na verdade em zero, né? Se você selecionar esse número aqui e observar na barra de fórmulas aqui, você percebe que ele é menos 0,04. Mas quando eu arredondei todos os números para uma única casa decimal, esse valor se transformou a zero porque o Excel arredondou ele para o número mais possível, né? Mais próximo aí, que no caso é zero. Só que note que o Excel não vai reconhecer isso aqui como zero, porque ele é 0,04, ou seja, ele ainda assim é menor do que zero. Tá? Então, mesmo que o Excel mostre 0% aqui, o valor real dele é menos 0,04. Então, ele vai aparecer na quantidade de variações negativas, ainda que ele seja zero. Então vamos só pegar um exemplo aqui para a gente calcular a quantidade de zeros que apareceram na minha variação, né? Então vou colocar aqui conte.sys, abre parênteses aqui, vamos selecionar os intervalos de critérios, ponto e vírgula, abre aspas, e aqui eu vou colocar, por exemplo, né, zero, igual a zero aqui, fecha aspas e fecha parênteses aqui. Então, todas as variações que foram iguais a zero. Vou dar um enter aqui, você vai perceber que não tem nenhuma, né? Poxa, Edu, tenho 0% aqui, então deveria dar 1. Como eu disse para você, não, porque esse zero, na verdade, é menos 0,04, ele é menor que 1 e entra na quantidade de variações negativas. Então, preste bastante atenção quanto aos números que você tem, tá? Então, eu recomendo que no caso de variações muito, assim, digamos, acuradas, né? Você selecione todas as suas variações percentuais e aumente a casa decimal dela. Aqui tá vendo? Página inicial, né? Guia página inicial, grupinho número, botãozinho aumentar casas decimais. Eu vou aumentar para 2 casas decimais, mas pode ser que a sua variação percentual ainda se altere para 3 casas decimais, tá? Que não é o meu caso, eu vou manter só em 2 mesmo, tá bom? Mas pode ser que ele se altere até a 3 casas decimais. Então preste bastante atenção nisso, que agora a gente consegue ver que o 0,04 está aqui. O 0,5, né, o menos 0,5, o Excel arredondou para 1. Tá, para 1%. E o menos 0,04, como é mais próximo de zero, ele arredondou para zero. Tá joia? Bem, espero que você tenha entendido então. Eu vou montar um próximo vídeo onde a gente vai calcular também a soma dos números positivos e números negativos, tanto em números mais, assim, digamos, usuais, né, como dinheiro, números inteiros, números decimais, quanto em porcentagem. Porcentagem, na verdade, é um número decimal, né? E aí eu vou te explicar um pouquinho mais sobre porcentagem também nesse outro vídeo, onde a gente vai mexer com as somas, né? Uma soma condicional de números positivos e números negativos. Tá joia? Qualquer dúvida que você tiver, ou acréscimo, né, algo que você queira acrescentar nesse vídeo que você acha interessante, ou uma outra maneira mais legal de fazer a mesma coisa, né, chegar ao mesmo resultado, fique livre aí nos comentários e também fique livre para deixar sugestões aí de vídeos ou, digamos assim, apêndices para aquilo que a gente já viu dentro do próprio vídeo. Tá joia? Te vejo então no próximo. Grande abraço, valeu, até mais.